Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Nós temos feito gravações com menor frequência, então fico com saudade quando eu venho aqui para a telinha, né? E aí, com esse calorão também, que vocês estão vendo meu cabelo mexer, é o ventilador ligado, né, para poder dar uma refrescada. Mas tudo bem, isso é o de menos, isso faz parte do nosso trabalho. E hoje a gente traz uma coisa que todo mundo deveria sentir sempre, mas não é no sentido literal da palavra, não. Ela é muito mais profunda do que nós vamos falar. O tema de hoje é satisfação. Satisfação. Me lembra a música dos Rolling Stones, lembra? Satisfaction. Fez um sucesso danado. Talvez não só pela música, como pelo título, né? Satisfação. Quem é que não gosta de satisfação? Né? Tem gente que não gosta de dar satisfação, né? Mas aí é outro tema, não vou falar sobre isso. Então está aqui meu amigo e irmão René Monterrey para falarmos sobre coisa boa. Vamos lá. E aí, René, como é que está? Tudo bem? Eu estou tudo em ordem por aqui. Satisfação estar novamente no Vida Inteligente. Boa, bem lembrado, bem lembrado. Não dá para perder a chance, né? Não, claro que não. Claro que não, porque principalmente aqui não é nem entrevista, é um bate-papo, né? A gente vai trocando ideia, não tem script, não tem coisa nenhuma e a gente vai proseando. Então, e como é que está a nossa linda Louveira? Olha, uns 50 anos que eu não passo por aí. Sei. Você mora bem, você mora num sítio, né? Numa chácara. Eu moro em chácara, é um loteamento de chácaras, né? Que fica no meio de fazendas, de uvas, sabe? Assim, né? Então eu abro a janela, eu vejo pasto, eu vejo vaca, eu vejo. Eu saio no caminho, eu vejo plantação de uva, né? Então é isso. Oh, coisa boa, então, é isso aí. Mas é bom. Aí quando eu olho, de repente, assim, eu lembro daquele pessoal lá no engarrafamento na Marginal Tietê, né? E fala assim, poxa, ainda bem que eu não estou mais lá. É isso aí. Tem gente que quer fazer isso, mas não tem coragem, né? Prefere o centro grande, tudo isso aqui. Eu estou super feliz quando, em 12 de fevereiro de 1988, eu me mandei de São Paulo e vim para Florianópolis. Claro, São Paulo tem muito mais coisa do que tem aqui, né? Mas qualidade de vida nunca vai ser. Então é isso que a gente quer, né? Para nós, para os nossos filhos, para os nossos queridos. Então vamos lá, vamos falar de coisa boa. Mas estamos falando de satisfação, né? Claro. De uma certa maneira, né? Eu com 40 anos resolvi vir para cá também, né? Eu falei assim, olha, já estava lá pelo quase ano 2000, por aí, né? Chegando perto. E aí eu falei assim, olha, quer saber de uma coisa? A gente fica esperando o Avatar chegar para resolver as coisas, fica esperando o mundo mudar, fica esperando nova era, acaba não fazendo absolutamente nada. Quem tem que fazer e tem que mudar sou eu. Perfeitamente. Né? Então, foi esse o meu pensamento, né? E foi quando realmente, eu acho que foi o passo mais certo que eu fiz na minha vida, né? Eu não sei você, mas eu vim com a cara e a coragem, né? Eu também. Aí é que tá. Então, você tem que ter a coragem. Tem gente que tem coragem porque tem recurso. Então, se acontecer alguma coisa numa mudança, não tem problema, porque eu tenho lastro, eu tenho como me manter tudo. Eu não. Eu só tive a coragem. O resto, meu querido, depende. Eu também. Então, ótimo. Isso é melhor ainda. Meti as caras e vim, sabe? Assim, não olhei para trás. Bem, sabe? Desse jeito mesmo. Né? Boa. É isso aí. Mas cada um é cada um e a gente não pode cobrar isso de ninguém, porque são os bloqueios, cada um tem em si, né? Vamos lá, então, me diz o seguinte, eu quero sua definição de satisfação. Nós vamos entrar num campo mais profundo, claro, satisfação tem, nossa, cada um tem a sua, satisfação de tomar um café, satisfação de ir na praia, satisfação de ir no clube, satisfação de ver seu time de futebol, satisfação de ir num bom restaurante, satisfação de estar em casa vendo televisão, no ar-condicionado. Satisfação. Passe-me seu ponto de vista. Bom, satisfação é quando a gente se sente preenchido de algo. Né? Eu estou sentindo a necessidade de algo, e aí a gente está falando de vários níveis, né? Claro. Eu estou sentindo a necessidade de algo e, de repente, eu sou suprido
daquele algo que eu estou necessitando, né? Só que eu preciso estar bem suprido, eu preciso estar plenamente suprido daquele algo que eu necessito. E aí, assim, o que a gente entende por satisfação seria o resultado desse experimento. Eu vejo a satisfação como sendo, assim, talvez, o primeiro sentimento que a gente busca quando a gente chega aqui nesse mundo. A gente estava lá no útero materno, e é interessante que a nossa experiência com o útero materno, talvez ela seja a experiência mais divina que a gente tem em corpo físico, porque a gente já existia em corpo físico, mas a gente existia num estado de plenitude, onde nós estávamos sendo supridos de tudo. A gente estava naquele útero maravilhoso, fofinho, né? Quando a gente vê as fotos ou a gente vê os vídeos a respeito do útero, da ovulação, fecundação, né? A gente fica impressionado de perceber assim o quanto a natureza ela constrói um lugar aconchegante, fofinho, assim, como se fosse um ninho mesmo para receber aquela nova vida. Então nós somos acolhidos ali e de repente, enquanto a gente não cresce muito, né, a gente está solto naquele espaço, solto, fluindo, em contato com as hierarquias criadoras, né? Aqui, fazendo talvez algum processo de recapitulação de vidas passadas ou algo assim, recebendo alimentação pelo cordão umbilical, recebendo respiração, né? Estamos plenos naquele mundo, não nos falta absolutamente nada. Você me chamou a atenção para uma coisa que eu até nunca tinha pensado, e agora, só fazendo uma parte, está dentro do... Como você está falando da vida uterina, né? Realmente, existe essa... O feto, ele passa... Desculpe, fim de resfriado é fogo. Ele passa por essas experiências realmente, ele tem essa... Ele tem acesso, apesar de, sei lá que tipo de consciência ele tem, mas ele tem esse acesso, essa ligação ainda com... Tem. Entre aspas. Fala um pouquinho sobre isso aí, que é curioso. É eu nunca ouvi falar sobre esse aspecto. Porque é interessante. Uterina. Porque é interessante, né? Porque ali, por exemplo, né, a gente já está em corpo físico, já existe um cérebro, já existe uma coluna vertebral, né, um sistema nervoso, já existe um coração batendo. Ou seja, a gente já existe fisicamente, né? Mas o que acaba acontecendo? Tem todo um processo de recapitulação, né, de outras vidas e etc., né, que eles estão sendo ativados nesse momento. Né, no momento, o momento da gente, da nossa, quando a gente está sendo gestado, na verdade, ele vai ser assim, é a formação de algo. Tá? É a formação de algo novo, prestes para receber uma personalidade, porque essa personalidade ela ainda não existe. Essa personalidade ela vai ser impressa no momento em que a gente nasce. Tá? Porque aí é o mapa astral da gente, ele vai contar disso. Tá? Então, algumas pessoas vão dizer assim, que a pessoa só encarna no momento em que nasce, né? Alguém, né? Tem escolas que dizem isso, né? Que a alma da pessoa fica do lado de fora, né? Acompanhando a gestação da mãe. Não sei se você já ouviu isso. Ela fica acompanhando a gestação da mãe, participando daquilo tudo, mas ela ainda não está vivendo aquela situação plenamente, né? E que ela só encarnaria no momento do primeiro alento. Mas existem outros grupos, outros conceitos que falam que já existe um preparo antes disso, né, do qual essa alma participa, tá? Talvez fora, a gente não sabe, né, mas o que acaba acontecendo é que o nosso corpo físico ele está experimentando tudo aquilo. Tá? A gente está vivendo fisicamente, isso está sendo registrado no nosso cérebro, é isso que é fantástico, tá? Então, é uma experiência completamente subjetiva, né, fora de tudo, que está sendo registrada no nosso cérebro, que a gente traz na nossa formação, mas que a gente perdeu acesso por algum motivo. Né? No momento que a gente nasce, então, você imagina quando a gente é expulso desse mundo, e a gente, então...
eu vou ter que respirar por mim mesmo, eu vou sentir fome, eu vou sentir frio. Todo nascimento, se a gente for pegar no pé da letra, ninguém pode dizer que não. Todo nascimento é traumático. É traumático. Seja passar por baixo, seja por cesariana, é um trauma. Sim. É um trauma. Sim. Qual é o reflexo disso para a nossa vida? Porque a nossa satisfação futura, vamos dizer. Isso daí por quê? Porque é a perda do paraíso, o nascimento. Com certeza. Né? Eu acho que vale a gente fazer um adendo aqui, né? Por exemplo, a gente escuta muito falar de parto humanizado, sabe? Né? Aí você vai ver, que legal, o que é parto humanizado? As pessoas, assim, a mulher ela vai ficar 20, 30 horas parindo para parir o mais naturalmente possível. Sabe, assim, né? Eu não vejo humanizado nisso. Nenhuma, né? O que acaba acontecendo, sim, a criança sofre para nascer, a mãe sofre, né? No meu entender, o parto humanizado, acende um incenso, põe uma música, cria uma ambiência legal, ninguém tem dor, deixa o parto acontecer normalmente, né? Dessa maneira, porque sim, o que vai acabar acontecendo, todo nascimento é traumático. Quando a gente vê na astrologia, essa dor do nascimento ela é representada pelo Quirón, e todo mundo tem o Quirón. O Quirón é o grande protagonista do nosso mapa. É a grande ferida que a gente sofre, talvez o nosso inconformismo por estar aqui, ou coisas desse tipo. Tá? Só que ele está registrado lá, e no meu entender, e todas as vezes que ele é tocado, sabe, ele vai disparar os nossos mecanismos de ativação das nossas memórias ancestrais e etc. Tá? Então, o que acaba acontecendo, né? O Quirón é interessante, a ferida, aquela ferida do Prometeus, que nunca cicatriza e que obriga ele a ficar preso na montanha, né? No Cáucaso, né? Aquela ferida que a águia vai causando ao devorar e etc. Então, o que acaba acontecendo, sim, esse Quirón, ele é a nossa dor existencial. Ele vai acontecer nesse momento. E é interessante que o Quirón também, o simbolismo dele, ele é o grande médico sábio que curava todos, mas não era capaz de curar a própria dor. O que acaba acontecendo é que, então, de repente, a gente tinha essa plenitude, a gente estava nesse mundo maravilhoso, e a hora que a gente nasce, né, e a gente perde tudo isso, né, o que a gente vai sentir um vazio, né? A gente estava repleto de alguma coisa, e quando a gente nasce, a gente está vazio de tudo aquilo. Com certeza. Né? Então, o que acaba acontecendo? Eu vou procurar preencher esse vazio de uma certa maneira. Né? Então, qual que é o primeiro instinto da criança, do bebê, dos mamíferos em geral? Né? O primeiro instinto é mamar. Porque na hora que ele está mamando, ele está tendo ele se sente acolhido, ele tem o alimento, ele se sente, entre aspas, mais próximo possível daquele estado que ele estava, embora não sendo. Perfeito. Né? Mas o que acaba acontecendo é que, diante disso, então, ele vai procurar nessa satisfação, né? A satisfação da fome, a satisfação do afeto, depois, mais tarde, eu quero saber, eu quero conhecer, ou alguma coisa desse tipo, né? Ele vai procurar nessa satisfação, na satisfação desse desejo, né? A plenitude, ou que, na verdade, não é uma plenitude, né? Como aquela que ele experimentou lá atrás, e etc. Né? Então, é como se fosse, assim, a nossa a inquietante busca do ser, né? Por si mesmo, só que ele vai tentar suprir através das satisfações. Tá? E essas satisfações, assim, algumas são momentâneas, né? Que são fisiológicas, que a gente precisa, né? E outras são satisfações mais interiores, né? Mas a gente vai estar sempre procurando preencher um vazio que ficou de alguma maneira. Enquanto a gente não preenche esse vazio, talvez a gente não se sinta pleno, ou coisas desse tipo. Né? Fala, continua. Quando a gente falava de progresso espiritual, né? Então tinha uma frase da Blavatsky que ela dizia que o primeiro passo para
para o caminho espiritual é o da satisfação, eu confesso que eu fiquei meio chocado quando eu vi isso, porque fala assim, poxa, a gente está falando de caminho espiritual e ela está falando de satisfação, né? Até então, eu com 20 anos, 20 e poucos anos, satisfação para mim estava ligado a comer, beber, em festinha, Isso, exatamente. namorar, essas coisas todas, né? E Sim. fala assim, peraí, isso daqui onde que bate essa história, né? Mas o que acabava acontecendo, depois a gente ia entendendo, que essa satisfação ela significa algo muito mais profundo. Significa eu entender o que me falta, por que me falta, né? Porque enquanto eu não compreendo aquilo, eu vou ficar eternamente buscando algo que eu nunca consigo. Eu vou ficar eternamente insatisfeito. Insatisfeito. Né? É legal porque isso vai impulsionar a gente a um movimento constante em busca de algo, só que também isso daqui pode impulsionar a gente para uma série de coisas negativas, no meu entender. Sabe? Porque, por exemplo, eu posso sentir... É louco como que as pessoas preenchem esse tipo de necessidade, né? Elas podem preencher com fanatismo, elas podem preencher... Isso busca pelo poder, a questão do domínio sobre os outros, sabe? Tudo isso são instrumentos, né? Onde essa pessoa ela precisa se sentir plena de alguma coisa, etc., para que ela acredite que ela será suprida dessa necessidade. Só que ela nunca vai chegar a lugar algum desse jeito. Né? Por quê? Porque quando ela chegar, né, a questão da satisfação e da insatisfação, elas estão ligadas, né? Porque a partir do momento que eu tenho alguma coisa, eu posso perder aquela coisa. E a partir do momento que eu tenho medo de perder aquela coisa, eu vou começar a lutar para mantê-la a todo custo. Então, isso daí já por si só acaba sendo uma fonte constante de insatisfação, né? Porque aquilo que eu tenho, na verdade, é passageiro. Né? Que nem o leite, né? Eu mamei aquele leite na hora de nascer e daqui a pouco, dali 3 horas, eu estou com fome novamente, né? Porque é alguma coisa que nunca nos saciará completamente. Então, dentro disso daqui, acaba aparecendo as questões de disputa, as questões de poder, etc., que a gente está falando, né? Onde as pessoas, em busca de suprir essa necessidade, elas acabam, de uma certa maneira, tendo atitudes que vão desencadear todos os conflitos da humanidade por conta disso. Aí, dependendo muito da insegurança, dependendo muito da baixa autoestima, etc., o que acaba acontecendo é que a pessoa não vai nunca para lugar nenhum. Né? Então, esse estar satisfeito significa, assim, eu estar consciente de mim mesmo. Estar consciente das minhas necessidades, eu estar consciente das minhas falhas, daquilo que eu devo fazer, sabe? E então, a partir do momento que eu tenho essa visão de mim, né, eu não vou ficar procurando nada do lado de fora para tentar suprir aquilo que me falta, porque eu preciso descobrir que eu que tenho que me suprir do lado de dentro daquilo que realmente eu estou precisando. Né? Então, eu não vou encontrar num casamento, num amor, num trabalho, numa religião, num grupo qualquer, a resposta ou a satisfação dessa minha necessidade, porque ela só vai poder ser suprida a partir do momento, sim, que eu me conheça, que eu tenho um trabalho interno muito grande, sabe? Descubra realmente que se eu não sou capaz de me prover daquilo que realmente eu necessito, né? Entrar em contato com as minhas possibilidades todas, e sim, a partir daí, né, eu começo o meu caminho. Né? Então, essa satisfação aí que a Blavatsky falava, dizia assim, olha, se eu vim com esse corpo, se eu vim nessas condições, se eu vim nesse mundo, nessa família, etc., né? Foi por quê? Porque houve uma ação kármica que me trouxe para cá, e essa ação kármica regida pela lei, né? Ela sabe por que eu tenho que passar por essas coisas, eu tenho que viver por, né, essas determinadas experiências. Então, eu tenho que aceitar isso, né, como sendo a minha ferramenta de crescimento e compreender como que essa ferramenta funciona, do que ficar negando,
ficar negando isso, ficar procurando alguma coisa que seja fora disso, só para satisfação do meu ego pessoal perante as outras pessoas, mas, na verdade, fugindo cada vez mais de mim. Porque a gente precisa entender que a gente tem... Existe um trabalho com a gente mesmo a ser feito. O Krishnamurti, ele fala muito dessa questão, que é quando a gente fica procurando ser aquilo que os outros querem que a gente seja, aquilo que a gente gostaria que os outros fossem, né? A nossa satisfação é muito voltada para isso, né? A visão do outro, o que o outro pensa, o que o outro vê na gente, né? Só que, assim, quando a gente adentra a gente começa a procurar satisfação em função dos olhos dos outros, o que acaba acontecendo, a gente está fugindo cada vez mais de nós. E quanto mais a gente foge de nós, mais insatisfeitos nós nos sentimos, apesar de talvez estar sendo muito bem visto no mundo externo, ter projeção ou coisas assim, né? Mas, na verdade, o que acaba acontecendo é exatamente o oposto em relação a nós mesmos. Porque a gente sempre projeta a nossa satisfação em coisas externas. Na maioria das vezes, a minha satisfação depende disso, depende daquilo. E realmente esse suprimento que a gente busca, que tem muita ligação. Vou gravar isso para depois eu matutar sozinho no final do programa aqui. Essa ligação dessa satisfação que a gente busca, aquela situação cômoda que você falou no começo. É isso que o homem busca em qualquer situação da vida. Ele quer o conforto, o amparo, a segurança, a manutenção, o provimento, tudo. A mãe dele, só que a mãe dele, ele não vai entrar mais na mãe dele. Porque pelo tamanho, vamos falar de coisas reais, pelo tamanho, porque a mãe dele já não existe mais. Então, onde é que ele vai buscar isso? Aí entra aquela questão que você falou. Vou buscar essa satisfação dentro de mim. É difícil, sem precisar de um ventre materno, fazer esse ventre materno se realizar em mim. É um negócio meio estranho. É bonito, né? Quando a gente fala assim, por exemplo, esse simbolismo da mãe é o simbolismo do segundo trono, né? Quando a gente vai falar em planeta Terra, é o simbolismo do mundo de Duarte, de Agartha, etc., né? É aí que a gente vai acabar, que a gente precisa encontrar. É interessante, as pessoas elas falam assim, eu queria ganhar na loteria, etc., né? E não resolve, né? Ou aquele super pop hiperastros, eles têm dinheiro, eles têm beleza, eles têm fama, eles têm tudo aquilo que todo mundo gostaria de ter, né? E estão lá perdidos, drogados, eles estão completamente vivendo numa insatisfação, numa infelicidade constante, deprimidos, e depois se suicidam porque não conseguem, porque não vê sentido naquela vida, né? Exato. Apesar de ter todos, né? Se a gente for falar em termos dos sentidos, né? Então, eles têm todos os sentidos satisfeitos, né? Então, o dinheiro, a fama, proporcionou tudo, né? Mas a grande questão nossa é o vazio interior. A gente volta para aquele vazio que a gente sentiu no momento que nasceu, aquilo que precisa ser preenchido. A gente inicialmente vai mamar na mãe e acreditar que é aquilo, né? Mas depois a gente descobre que não é. Você, dentro do seu trabalho aí, que você realiza, e é um trabalho sério, no momento que eu nasço, por exemplo, dentro tem a hora, tem o dia, tem o local, tudo isso aí que você faz análise, né? Eu sei que você faz de uma forma bem interessante, vamos dizer assim. Muita coisa está ligada ali, o nascimento. Vamos esquecer posição de astro, vamos esquecer todas essas coisas. O nascimento em si, você consegue detectar o quanto ele vai reverberar na vida daquela pessoa que você está analisando? Olha, o que aí você tocou dois pontos interessantes, tá? Então, vamos lá. Um deles é interessante, assim, no mapa, a gente já vê, assim, a casa 12 do Zodíaco é a casa que vai contar como foi a nossa gestação. Olha, não sabia. Tá? Então, é super interessante como a nossa mãe estava se sentindo
naquele momento da É gestação. possível ver isso no mapa? Isso é possível ver no mapa, tá? Então, você vai ver, por exemplo, se aquela mãe estava com medo, se ela estava apreensiva, se ela estava preocupada com o trabalho, se aquela gravidez veio no momento que ela não esperava, se o medo, você vai enxergar toda essa atmosfera na casa 12 da mãe, e a gente vê que essa atmosfera ela já vai de uma certa maneira, assim, meio que preparando o Quiron de cada um. Tá? Essa ambiência, né? Porque a gente tem um mundo de pleno, etc., mas, por outro lado, existe aquilo que a mãe estava passando, e a gente, de uma certa maneira, a gente estava dentro da nossa mãe, né? A gente acabava recebendo as influências disso. Né? E o que acaba acontecendo quando a gente nasce? Né? Então, em algumas situações vai aparecer, você sentiu medo de morrer na hora de nascer, você sentiu. Então, ele vai contar essas coisas, tá? Normalmente quem nasce com circulares, né? Nasce com fórceps, deve ser terrível. Isso, tá? Isso daí é assim, foi um parto difícil, demorou, isso aparece, tá? E agora, o que é interessante, né? E falando da minha experiência pessoal, né? Vamos lá. O que acaba acontecendo, a gente sempre, depois acabei aprendendo, né? A gente sempre que a gente vai mudar, a gente vai começar uma nova etapa de vida, a gente reimprime o nosso nascimento. Peraí, como que é isso, né? Então, por exemplo, né? Eu nasci, né? Então, a casa 12 do Zodíaco, casa 12 do Zodíaco eu estou sendo gestado, a casa 1 é a casa onde eu entro na vida e começo a existir. Tá? Então, aquelas condições todas, elas ficam registradas. Tá bom? Então, todas as vezes que eu vou mudar de ciclo na minha vida, eu vou começar uma nova etapa, aquela programação original, ela volta. Tá? É muito interessante isso. Tá bom? Então, você vê a pessoa que nasceu de fórceps, ela não consegue tomar decisões. Olha só. Sabe? Então, ela precisa que aconteça alguma coisa externa para arrancar ela, literalmente, daquela pasmaceira, né? Que ela está, e que realmente ela dê um passo adiante. Sabe? Eu vejo na minha história, muito engraçada, porque eu sou gêmeo, né? Tenho um irmão gêmeo, a gente é univitelino ainda, né? E o que acaba acontecendo é que a história que me contava é que no momento de nascer era para eu ter nascido primeiro, mas meu irmão vinha de má posição, então resolveram que tirar ele primeiro, mas também eu resolvi dormir na hora de nascer. Essa é a história que me contavam, né? O que acaba acontecendo, sabe, Grego? Eu descobri, né, que depois descobri de muito tempo, sempre que eu tinha um projeto, eu tinha alguma coisa nova, eu punha alguém na frente para fazer aquilo. Olha só, como tem ligação, tudo tem ligação. Sabe, eu punha alguém na frente para fazer aquilo, sabe? E era como se eu ficasse adormecido, até acordar e falar, porra, né? Mas é você que tem que fazer, né? Então, é muito interessante, é um exemplo besta, assim, mas ele acabou sendo muito ilustrativo para mim, que eu percebi o quanto que isso acontece. Sabe, quando eu mudei de casa para cá, né? Eu tinha pedi para um amigo me ajudar na mudança, né? Então, o que aconteceu? Na hora que veio o caminhão, precisou fazer 2 viagens, na hora que veio o caminhão com as coisas, eu falei para o meu amigo assim, vai na frente, eu fico aqui mais um pouco, vendo as coisas. Sabe, o meu nascimento novamente, né? Novamente sendo impresso, tá? Repetido. O que é interessante, né, dentro disso? Então, na hora que se você sabe disso, quanto mais você sabe das suas condições de nascimento, tá? O que acaba acontecendo na hora que você vai mudar de vida ou vai ter uma nova situação, um novo momento, então preste atenção no teu comportamento para não repetir. Tá? Aí, a partir do momento que você percebe isso, você reimprime o teu nascimento de uma maneira diferente, e aí você tem a oportunidade, inclusive, de curar o seu Quiron.
O que acaba sendo muito legal. Um parto difícil, como é que você define? Eu, por exemplo, vamos falar do meu caso, que o meu foi penou mesmo, quase. Eu fui para uma clínica particular, parto normal, o médico penou, eu não saía. Também, quando eu saí, ele descobriu, mas já tinha 5 quilos e 50 gramas. Era um açúcar união ali, tudo isso aqui. Né? Então, essa dificuldade de nascer, vamos dizer assim, o que representa na vida da pessoa? Apesar de ter vias normais, não tive apóxia. Apóxia é o nome da coisa? Sei lá. Onde falta... eu não sei esses nomes assim. Acho que é quase igual. Então, não tinha circular no meu pescoço, apesar de meus filhos todos tiveram. O primeiro teve 3, o segundo 2, o terceiro 1 circular e a Claudinha sem nenhuma. Então, isso depois vamos ver, porque deve refletir alguma coisa, deve significar alguma coisa, né, o cordão. Como é que um parto difícil, qual é a tendência, porque são tudo tendências, né? Qual é a tendência daquela pessoa para a vida? Então, a tendência dessa pessoa para a vida, volto a dizer, ela ter dificuldade na hora das decisões. Sabe, na hora das transformações, etc. Sabe, então aí vão ter vários outros aspectos, né? Claro. Mas a grande tendência é essa, sim. Tá, por isso que a gente volta, né, a questão daqueles partos humanizados, entre aspas, né, onde vai ficar 20 horas e etc. Né? A criança, né, ela nasce ansiosa. Sabe? Isso daí também a gente vê em mapa, né? Poxa, essa criança nasceu ansiosa, porque, né? Nervosa. Já nasce apanhando também, né? Tem isso. E já nasce apanhando também, né? Então você imagina, né, Grego? Aí você volta para o nosso assunto, né? A gente passa por tudo isso, sabe? De repente tem um colo, tem um aconchego, uma coisa assim, sabe? Para nós aquilo é Deus, entendeu? É bem isso. E aí você, durante sua vida, você projeta isso nos outros, buscando uma mãe, buscando um bem externo, né? E aí se atrapalha mais ainda a falta de compreensão. Isso, né? Porque, na verdade, o que acaba acontecendo é que a gente tá sempre procurando aquela plenitude lá que a gente experimentou um dia, né, em corpo físico. Mas ela não faz parte desse mundo, ela não faz parte desse nosso processo aqui, dessa nossa realidade. Né? O que acaba acontecendo, então, é que, em função disso, eu acredito que todas as nossas questões... Tem um pensamento que fala assim que o homem é bom, mas de repente, a sociedade, todo mundo nasce bom, a sociedade que desvirtua, né? Ou coisas assim. Aí eu acho que depende muito do nosso conceito de bom e mal, porque a gente olha nos mapas, a gente percebe que tem pessoas que têm mais tendência para um lado do que para o outro. Né? As pessoas nascem diferentes, você não pode falar todo mundo é bom, todo mundo é mal, né? Você não pode dizer alguma coisa nesse sentido. Né? A parte. Você tocou em outro assunto que me interessa muito, assim. Aí você provavelmente saberá explicar. Existe aquela, você acabou de dizer, existe a pessoa que já nasce com tendência ruim, como é que se diz? É que a gente chama na gíria paulista sangue ruim, sabe essas coisas? A pessoa que ela carrega maldade no seu ser, porque eu não tenho certeza ainda se isso é inerente a uma situação ou se alguém realmente pode nascer ruim. Sei lá, como é que você... O que você pode me esclarecer sobre isso? Você acabou de dizer, você consegue ver. É uma nidana? É uma nidana ou é uma coisa ruim que já vem junto? Sei lá. O que acaba acontecendo é interessante também. Né? A gente tem os nossos pontos do mapa que eles têm a ver com o nosso lastro kármico. Tá bom? Então, o que acaba acontecendo, né? Sempre é interessante a gente falar isso. Sempre que eu tô diante do futuro, eu me volto para o passado. Sempre. Tá? Então, a gente vê, por exemplo, esse ciclo que a gente está vivendo, né? Esse momento terrível que nós estamos passando em termos de humanidade, o quanto as pessoas elas não ficam pensando em passado. Tá bom? E elas vão procurar na política, elas vão procurar em tudo assim, alguma coisa que traga para elas aquela segurança que elas tinham no passado,
porque sempre vai pensar que o passado foi melhor, tá? Isso daí a gente está falando do nascimento, né? E a gente está falando como a gente acaba trazendo isso para a nossa vida também, tá? Só que o que acontece, né? Então, a gente tem os mecanismos que sempre que a gente quer voltar para o passado, então a gente é impulsionado para os nossos pontos kármicos, etc., exatamente para que a gente saia daquilo. Tá bom? Porque a gente não pode viver preso no passado. Com certeza. Então, existem os mecanismos para isso, tá? Esses mecanismos, então, eles vão aparecer nos planetas retrógrados, nos nodos lunares e coisas desse tipo. Tá bom? Então, o que acaba acontecendo? Por exemplo, né? Eu tenho eu fui um rei no passado, né? Eu tenho lá o meu nodo Sun e Leão, por exemplo, né? Falando bem de modo assim simples, tá? Então, o que acaba acontecendo no momento em que meu Quirón ele é tocado, né? Minha baixa autoestima, o meu sentimento de não ter valor, etc., eu corro para aquele sentimento do passado, sabe? E eu vou procurar me comportar daquela maneira perante o mundo como um modo de defesa. Tá bom? Todos nós somos assim. Tá? Então, aí você vê, por exemplo, então vai ter o arrogante, vai ter o medroso, vai ter aquele que vai sentir necessidade de dinheiro, aquele que vai entrar no trabalho com tudo, tá? Dependendo, né, daquela carga que a pessoa traz, né? Ela vai correr para esse ponto todas as vezes que ela se sente pressionada diante do futuro, ou com medo do futuro, algo assim, né? Mas tem aquelas pessoas que elas trazem uma bagagem autodestrutiva, que elas trazem uma bagagem destrutiva, elas trazem... Tudo em decorrência de más experiências, vamos dizer, más coisas. Eu creio que, em essência, devemos ser todos bons, acredito. Mas aí elas trazem vícios, elas trazem tendências, sabe, assim? Então, elas acabam caindo dentro disso novamente. Tá, e você fala assim, ela é má. Não é má, ela está fugindo da dor dela por o único caminho que ela sabe. Essa que acaba sendo a questão, né? Então, quando a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, tem gente que fala assim, que se a pessoa ela agir de tal maneira porque é o karma, é o castigo dela, etc., né? A gente precisa entender que o que é necessário nesse momento é entender que essa necessidade de fugir de algum tipo de dor, que essa pessoa procura esse caminho, então ela precisa compreender verdadeiramente essa dor, né? Que essa dor está apontando para um vazio, a gente volta para um vazio que não está sendo preenchido de alguma maneira. Né? Aí aquele pensamento lá do Dalai Lama, né? Que todo mundo, na verdade, está buscando a felicidade. Né? Então, ninguém é ruim, está todo mundo buscando a felicidade. A questão é os caminhos que as pessoas elas vão procurar em função disso, aí vai depender, sim, das experiências dela, das questões kármicas, etc., né? Que vai colocar ela em contato com determinados conteúdos, mas sempre cabe a ela decidir se verdadeiramente ela quer aquilo ou não. Tá? Livre-arbítrio, no meu entender, é isso. A gente vem com escandas, vem com nidanas, etc., né? Mas o livre-arbítrio é eu entender, né? Qual dos caminhos, para mim, é o mais... É aquilo que vai realmente me... Aí é satisfazer no sentido positivo, né? Apesar das dificuldades que aquilo pode significar para mim, superar uma série de sombras e de obstáculos, mas qual será o caminho que, no final das contas, vai fazer com que eu fique satisfeito comigo mesmo, né? De ter conseguido superar todas essas dificuldades, né? E ter conseguido crescer, apesar delas. Então, a pessoa tem pessoas, cada um é único, né? Eu me sinto satisfeito de uma forma, vamos dizer, né? Agora, como é que a gente pode conseguir buscar essa satisfação? Existe algum mecanismo, sem consultar astrólogo, sem consultar vidente, sem consultar ninguém? Não vou consultar ninguém. Como é que eu posso ter acesso às tendências que eu trago, que você acabou de dizer? As escandas e as nidandas. As tendências de coisas boas, coisas ruins que eu trago,
Como é que eu posso ter acesso a isso sem ajuda externa? Vamos chamar assim, sem ajuda de terceiros. Como é que eu... Depende, claro, a minha satisfação depende desses fatores. Porque, por exemplo, eu venho com a tendência anidana de dar uma estilingada em passarinhos. Não posso ver passarinho, pego o estilingue e falo, mas, pô, depois eu penso comigo mesmo, mas por que eu estou fazendo isso? Quer dizer, alguma coisa está se manifestando em mim, eu já tenho uma certa consciência, procuro entender por que eu estou fazendo isso, como qualquer um de nós já fez alguma coisa nesse sentido e se deu conta depois de que aquilo não era dele. Como que a gente pode captar isso e buscar a nossa satisfação de uma forma, vamos dizer, de transformar as nossas nidanas em escandas? Olha, Greg, eu acho que, infelizmente, é só através da dor. Através da dor. Através da dor, sabe? É a dor de algo que eu não consegui realizar, algo que eu não consegui suprir, algo que não aconteceu, algo que deixou de existir. A dor da consciência, a dor da consciência. Sabe? Eu acho que é só através disso que a gente realmente começa a se questionar. Sabe? Porque enquanto a gente volta, as coisas elas estão acontecendo sempre do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino, etc., eu não vou questionar aquilo. Né? Então, essa questão da satisfação, né? A gente está sempre procurando, né? O tempo todo se satisfazer, suprir as nossas necessidades, sejam elas quais forem, né? Então, até aí, a gente acha que isso daí é escanda, mas, de repente, isso não é bem assim uma escanda, né? Porque isso daqui, eu acho que a gente pode estar dentro daquela questão dos 7 pecados capitais, a gente pode estar na gula, de repente. Né? O que é a gula? Eu tô querendo mais e mais e mais, né? E a ponto de eu nunca estou satisfeito, né? Os pecados capitais, eles são interessantes, né? Eu acho que eles vão dizer disso para nós, tá? Essa busca pela satisfação. Porque ele vai falar assim para nós, então você tem, por exemplo, a luxúria, né? Você não pode falar que sexo é pecado, né? Ou que sexo é errado, etc. Agora sim, né? A grande questão é, se você viver apenas em função daquilo, aí passa a ser. Com porque certeza. Aí passa a ser uma prisão. Com certeza. Né? Comer não é um pecado, comer, mas se você viver em função de comer, sim, né? Dinheiro não é pecado, né? A avareza, né? A avareza, ela vai ter, assim, muitas facetas, né? Aquela pessoa que ela busca conhecimento é gula, né? Busca conhecimento para não mostrar para ninguém, até mostra, mas não passa, esconde, né? Não coloca em prática, etc. Né? Aí ela está na avareza, né? dentro dessa questão toda. Né? Então, é interessante que a nossa busca por algo para nos satisfazer, que, na verdade, quando isso não é distribuído, acaba, na verdade, não nos levando para lugar algum. Né? Agora, para eu me satisfazer, né? eu sentir que aquilo, a satisfação não é minha, a satisfação está no distribuir, no compartilhar, aí é só mesmo, né? Através de frustrações, através de perdas e através de processos desse tipo, onde a gente leva um chacoalhão e a gente começa a ver as coisas de uma outra maneira. Então, agora quero te fazer uma pergunta inevitável. É o caminho que a gente está, né? Iniciação. Satisfação, iniciação. Me faz um paralelo. Aí eu vou dizer, a gente tem a questão da Blavatsky, que ela volta, né? Que, na verdade, então, você precisaria entrar em contato com seus mundos interiores, né? As suas dores, as suas deficiências, fazer o trabalho de autoconhecimento, etc. Iniciação, na verdade, é isso. Tá? Porque ele vai falar assim, é a iniciação, novo nascimento. Tá? Né? Então, o que vai acabar acontecendo? Então, da mesma maneira que quando eu nasci, eu tenho que deixar para trás, né?
aquela sensação e adentrar num outro processo, né? A iniciação vai falar para mim assim, é como se fosse o caminho ao contrário, tá? Só que agora eu preciso deixar esse ego, essas necessidades, essas coisas todas para trás, para entrar num caminho, num novo caminho. Né? A iniciação está muito ligada à ideia de morte. Nascimento, morte, é tudo meio parecido, tá? Né? A iniciação está muito ligada à questão da morte, então vide aquelas câmaras mortuárias, né, das iniciações antigas, né, onde a pessoa ela ia ficar, tinha uma caveira, tinha um grão de trigo, onde ela vai refletir a respeito da morte e da vida e coisas assim. Eu acredito que a iniciação verdadeira ela seja isso. Ela vai te obrigar a mudar. Ela vai. Quando a gente passava por dificuldades terríveis, os antigos falavam para nós assim: o mestre te aceitou. Tá? Porque realmente não existe, assim como não existe um nascimento sem a dor, sabe? Não existe iniciação sem a dor. Tá? Porque você está se preparando para uma outra vida, você está se preparando para um outro estágio, tá tendo que viver esse processo de transformação, de revisão de passado e coisas desse tipo. Sabe, não existe iniciação, que alegria, eu vou ficar só participando de ritos e de coisas elevadas, né? E pronto, nossa, eu estou salvo, eu já estou lá de volta no plano divino, já estou integrado, já sou um ser de hierarquia, alguma coisa desse tipo, sabe? Só por dizer que está fazendo algum tipo de iniciação, é mentira. Sabe? Claro não existe. Não é nenhum dos nossos estágios, nem o meu, nem o seu, por enquanto, né? Mas a pessoa que chega perto da iluminação, digamos assim, iluminação e satisfação tem algum relacionamento, vamos dizer, alguma relação? Ou o cara que chega, ou o ser que chega perto da iluminação já não sabe mais o que é essa palavra? Ele já começa a ter... Olha, é o que eu vejo, assim, né? Aí a gente entra na história dos circuitos neurais um pouquinho, né? A gente tem os chakras, os circuitos, então a tríade superior vai ficar garganta, frontal e coronal, né? Laríngeo, frontal e coronal. Então, a iniciação é quando quando tem a morte da personalidade, que está representada no chakra cardíaco, né? Tá? Quando vai ter a morte da personalidade e vai ser transposta, aquelas experiências elas vão ser transpostas para o laríngeo. Tá? Quando isso daqui acontece, como que vai acontecer isso? A gente tem as escandas e as nidanas agindo no chakra cardíaco, o metabolismo delas está associado aos 56 arcanos menores. De uma vez realizado isso tudo, a gente vai passar para o Vibhuti, onde vai realizar os 22 maiores. A hora que a gente tiver os 78 arcanos realizados dentro de nós, aí a gente está apto para fazer a conexão com a tríade superior. Tá? Então, na verdade, é interessante, porque a iniciação de verdade representa o 5º estágio. Tá bom? Então, a gente fala assim, eu estou no primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, né? A partir do 5º estágio é que realmente vai começar a iniciação, tá? Né? Ou seja, na SB a gente vai ter 4 graus, né? A iniciação ela vai começar na série interna, ela não vai começar, né? Você está se preparando, você é postulante, sabe? Enquanto está fazendo os graus. É interessante lembrar isso, ninguém é iniciado, tá? O que vai acabar acontecendo dessa maneira, tá? Então, a gente vai pegar e vai fazer esse caminho, tá? Quando a gente fala em termos de iluminação, aí já significa essa câmera aqui, já significa o despertar desse ponto aqui, que é o ponto relacionado ao 6º aspecto. Tá bom? Então, aqui significa a redenção do 5º aspecto. Quando a gente fala redimir o 5º, decaído, na verdade, significa quando a gente começa o nosso processo de iniciação, de autoconhecimento, etc. Depois, o estágio seguinte, já associado à iluminação, seria esse ponto daqui, ligado ao 6º aspecto, 6º planetário, etc. Só que o que acaba acontecendo, né,
por exemplo, os pontos eles se relacionam, tá? Então, o sexto chakra se relaciona com o segundo, etc, tá bom? O segundo, ele vem com a polaridade de bem e mal. Tá? Por quê? Que o segundo ele está ligado assim, eu preciso sobreviver. Tá? Então, aquilo que está a meu favor é bem, aquilo que está contra mim é mal. Eu estou pleno de alguma coisa, as minhas necessidades, né? Suprir minhas necessidades é o bem, não suprir minhas necessidades é o mal. O segundo aspecto é ligado a isso. Agora, quando a gente atinge esse ponto, então significa que a gente precisa, então, sublimar esse segundo aspecto. Então, quando chega aqui, já não tem mais o bem e o mal. Tá? Eu não tenho mais o bem e o mal, não tenho mais essa necessidade do cheio, a necessidade do vazio. Nem da própria satisfação, mais... né? Porque a satisfação vem nesses 4 inferiores aqui. Com toda exatamente, né? Tá? Então, eu não tenho mais o cheio, eu não tenho mais o vazio, eu não tenho mais o julgamento, quem merece, quem não merece, quem está apto, quem não está apto, etc. Eu abandonei tudo isso. Sabe? Então, nesse momento, né, por que talvez a ideia da iluminação, né, nesse momento, o que acaba acontecendo é que as interferências de todos esses aspectos externos, elas acabam sendo bastante atenuadas. O que é interessante, esse chakra daqui, ele é regido pelo planeta Netuno, o planeta Netuno é o regente da nossa casa 12, do nosso mapa natal, que é aquela casa onde vai falar do nosso estado de pureza primordial, quando a gente estava sendo gestado. Olha. Tá bom? Então, o que é interessante é que quando a gente vem para cá, a gente procura esse caminho daqui, esse caminho da iniciação, do autoconhecimento, etc., sim, ele vai nos conduzir para aquele estado de pureza que a gente tinha, aquele estado de plenitude que a gente sentia lá no útero materno, só que agora a gente vai estar nas águas do Akasha, a gente vai estar no plano da Mãe Divina, alguma coisa assim, né? Mas enquanto a gente ficar procurando essa satisfação aqui nos nossos veículos inferiores, né? O que vai acabar acontecendo é que a gente vai se afastando cada vez mais disso, alimentando cada vez mais a necessidade de competir, de disputar, o medo de perder, né, a necessidade de se impor sobre os demais, e aí então sim, né, a gente está curtindo, né, está cultivando cada vez mais a insatisfação, né, que acaba sendo exatamente o oposto de tudo isso. Né? Então, a partir do momento que eu consigo trabalhar isso, ele tem grau de reversibilidade, por exemplo? A partir do momento que eu consiga atingir esse nível do laríngeo para cima? Isso é legal, isso é uma boa pergunta, tá? O que a gente vê nos mapas astrais? É um negócio muito interessante, tá? Eu vejo o seguinte, né? Tudo aquilo que você conquista, você não perde. Tá bom? Ótimo. Não perde. Tá? Então, não existe o processo evolutivo, né? Você fala assim, você conquistou isso, você perdeu, etc. Não, você não perde. Tá? O que você fez, tá? Então, não perde. Só que o que acontece você fez um mau uso de alguma coisa, na vida seguinte você vem sem acesso àquilo. Tá? Então, eu costumo brincar, assim, dar um exemplo, né? Eu tive um carro numa vida passada, fui um excelente motorista, mas fiz um mau uso do carro. Né? Nessa vida eu venho sem carro, mas eu não sei que eu sou bom motorista. Para eu saber isso, eu preciso ter um carro, mas eu não tenho carro. Então, o que eu tenho que fazer nessa vida? Eu tenho que entregar carro. Eu tenho que ser aquele que vai pegar o carro na fábrica e levar para casa da pessoa que comprou. Quando eu estou entregando o carro, eu estou vivendo a minha capacidade de motorista, mas ela não é para mim, ela só se manifesta quando eu estou fazendo alguma coisa para em função da outra pessoa. Muito interessante. Tá? Então, isso é muito interessante, tá? Por quê? Porque quando a gente fala, os mestres de verdade, né? Quando a pessoa atinge a iluminação, a compaixão, automaticamente ele já está fazendo isso. Automaticamente ele esqueceu de si, né? E ele está entregando toda aquela essência, todo aquele potencial para as outras pessoas. Né? Então, aí é um caso que já é um ser consciente. No nosso caso, o que acaba acontecendo, muitas vezes a gente tem restrições nesse sentido,
Aí a gente vai olhar lá no mapa astral e fala, olha, você fez mau uso disso, daquilo, do outro. Então, agora é o seguinte, você tem que trabalhar, meu filho. Tem que ir lá, tem que procurar uma instituição de assistência, procura um trabalho voluntário, procura algum lugar onde você preste algum tipo de serviço para as pessoas carentes, necessitadas, e aí, quando você fizer isso, você vai descobrir que aquele dom que você tinha, ele se manifesta. Só que ele não é para você. Então, o que acaba acontecendo disso, né? É uma coisa interessante, Grego, porque quando a gente vê o mapa dos iniciados, por exemplo, eles trazem aspectos assim. Isso é interessante, tá? Então, eles trazem, na verdade, quando eles vêm, eles, de uma certa maneira, eles vêm redimir essas sombras, tá? Às vezes, são sombras da humanidade inteira, tá bom? Vai depender muito do grau do iniciado, tá? Né? Mas eles trazem essas sombras dentro dele. Agora, o que acaba acontecendo é que essas sombras, elas estão ligadas sempre ao nosso Quiron, ao nosso medo, às nossas questões personalísticas, à nossa necessidade de saciedade. O que acaba acontecendo, sim, a gente cai na grande armadilha de que se a gente tentar... a gente entra, por exemplo, numa escola de espiritualidade, em algum lugar assim, isso daqui acaba sendo meio que realimentado, que a sombra ela sempre vai aparecer quando a luz se manifesta. Sabe? Agora, a gente corre o risco de cair nas armadilhas disso daí e reincidir no erro. Uma pergunta. Aí a gente vai falar que, sabe aquela história? Veio uma consciência para realizar um trabalho, ela não conseguiu se firmar. Por que ela não conseguiu se firmar? Porque aquela sombra, realmente, ela é alguma coisa dentro dela, fez com que aquela sombra se manifestasse novamente. Né? Jesus sendo tentado no deserto, né? Quem que é? O Lúcifer é a própria sombra dele, né? O diabo é a própria sombra dele, que está manifestada lá. Cara, por que você não transforma essa pedra em pão? Né? E coisas desse tipo, né? Aí ele está vencendo aquilo, né? Então, com todo mundo acontece esse tipo de coisa, sabe? Inclusive com os grandes mestres. A gente chegou nesse plano, a gente está sujeito ao esquecimento, a gente está sujeito ao processo de nascimento, etc. Né? As nossas necessidades instintivas. Agora, aí que a gente vai ver a grandiosidade da pessoa, é que ela consegue superar todas essas mecânicas cerebrais, instintivas, de biossobrevivência, e ela consegue dar um salto acima disso e consegue realmente fazer aquilo que ela veio para fazer. Aí você pode dizer que essa pessoa é um herói, entendeu? Né? Que essa pessoa é um herói da evolução, ele é um exemplo, porque realmente ele passou por cima de tudo isso, né, para poder ser realmente aquilo que ele veio para ser. Caso contrário, né, eles vão... É muito comum a pessoa, quando ela tem um trabalho, e depois ela vai degringolar, né? Vai cair no sexo, vai cair no jogo de poder, vai cair em coisas... Que você falou, veio fazer. Aí eu faço a pergunta para a gente finalizar. Se não puder, talvez a gente faça um programa sobre isso um dia, não sei, vamos ver. 24 de fevereiro de 1949, te lembra alguma coisa? Lembro, o nascimento de Maitreya. Você já fez o mapa dele ou não? Não, olha, é uma boa ideia, eu vou fazer. Está lançada e nós vamos conversar aqui sobre isso, viu? Só como uma coisa parece, é isso aí. Mas você sabe que é interessante, né? Eu fiz o mapa, por exemplo, do professor Henrique, a gente sabe, da dona Helena, a gente sabe. Então, tem mapas, né? Tem mapas que nós sabemos, né? E que eles são... Claro que eu já fui ver, né? Não tem como. Então, o que acaba acontecendo, a gente tem... É bastante interessante quando a gente vê esse conflito. O mapa vai nos mostrar esse conflito humano deles, que é uma coisa que ninguém leva em consideração, tá? Então, realmente, é isso que vai torná-los fortes e grandes quando você vê realmente tudo aquilo que eles superaram. Não vamos imaginar que o mapa de uma pessoa dessas é uma plenitude, não. É uma coisa incrível, porque não é, não. Sabe, assim, às vezes muito ao contrário.
comentário, tá? Curioso, e nós vamos mostrar só a nível de curiosidade, oportunamente. Os desafios do Maitreya, né, que ele tem. Né? Exatamente, legal, vai ser uma coisa muito legal. Meu irmão René, muito obrigado. Hoje foi muito legal, muito esclarecimento. Abre, porque a gente precisa, às vezes, é o que a gente chama, na contumácia, assim, de gatilho, né? Tem alguns gatilhos que ou nos irritam, ou nos chamam atenção, ou nos dão o eureka, né? Então, hoje nós demos muitos gatilhos aqui, pelo menos para mim, muitos gatilhos que eu vou tentar desenvolvê-los aqui. Então, agradeço você mais uma vez, e deixo para ter um abraço e o seu tchau. É isso aí. Tchau, pessoal. Mais uma vez satisfeito em estar aqui. Perfeito, tá aí. Viver para servir, é isso aí. É isso aí. Quem não vive para servir, não serve para viver. Com né? toda certeza. É isso. Forte abraço, Renê. Até a próxima. Um abração. Tudo de bom. Viu só agora como as coisas aparecem assim? Em pleno ar aqui aparece a intuição. Você está com uma pessoa que faz um trabalho sério. Será que alguém já fez mapa natal de Maitreya? Vamos lá, nós temos uma data, nós temos um... Então, vamos trabalhar em cima disso. Vai ser, no mínimo, curioso. Quais os desafios do novo avatar? Aguarde. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.